A minha trajetória em transcomunicação instrumental, primeiro, quando eu conheci a transcomunicação instrumental, através de uma palestra que eu fui assistir, né, que uma mãe, também enlutada, me carregou para uma palestra no Centro Espírita, e lá o senhor estava fazendo a apresentação da transcomunicação instrumental, e aquilo me encantou, porque a transcomunicação instrumental, na verdade, eu poderia experimentar o fenômeno. Não viria de terceiros ou de um médium, onde eu pudesse ter dúvidas da informação. Então, seria assim, eu poderia provocar o fenômeno e ver se realmente eu escutaria, né, as palavras, as frases, a comunicação, entendeu? Que transcomunicação instrumental, como o nome diz, é a comunicação transcendental através de aparelhos eletroeletrônicos, através de rádio, televisão, são vários métodos que existem. E isso ocorreu espontaneamente já há muitos anos. Espontaneamente, os espíritos não só usavam os médiuns para se comunicar, também começaram a usar equipamentos eletrônicos. Então, aí foi que eu me aprofundei. Então, eu li muito, estudei bastante, né? E casualmente, depois dessa palestra, foi uma coisa interessante, porque depois dessa palestra, meu sogro era espírita. A minha sogra espiritualista, mas o meu sogro era espírita convicto. Então, eu fui até a casa dele um dia em busca de literatura do espiritismo. Quando eu cheguei na biblioteca dele, eu vi um livro, Telefone para o Além, me chamou a atenção. Quando eu puxei o livro, era sobre transcomunicação instrumental, o pioneiro da transcomunicação. Então, aí já estava o sinal de que realmente esse era o meu... seria a minha caminhada na busca, né? E ele perdeu uma filha com 22 anos de idade, meu sogro, de câncer de útero, de ovário, não, de câncer de ovário, não era de útero. Ela teve câncer de ovário, com 22 anos de idade, a irmã do meu marido morreu muito cedo, foi um desastre para a família, e esse livro estava assinado por ela. Né? De fulana de tal, papapá. E aquilo ali me tocou profundamente também. Eu tinha recém perdido o meu filho, então eu falei assim, eu acho que aí é o meu caminho. E aí é como se eu fizesse um entendimento ali de que seria essa trajetória que eu faria dentro da espiritualidade através da transcomunicação instrumental. Eu comecei a ler muito sobre isso, me aprofundar. Tive contato com 2 pessoas, né, em busca de informação pela internet. Eu tive contato com 2 pessoas que eu tive muita sorte, eu caí em boas mãos, onde eu pude aprender. E essa pessoa, muito querida, que me ajudou muito, foram 2, era um casal de amigos, né? Não era casal de casados, casal de amigos que trabalhavam juntos, e eles passaram a me iniciar. Mas quem mais se dedicou para mim foi o homem, o Paulo Cabral, que faleceu mais adiante, com 52 anos de idade, e hoje ele é meu mediador lá, mas foi meu mestre aqui. Então, eu já tenho de estudos na transcomunicação e experimentos, eu já tenho mais de 20 anos. Na sequência, tá, esses anos todos trabalhando com transcomunicação instrumental, eu faço muita questão, dentro da transcomunicação, de ajudar as pessoas. Sim. Tá? Porque, assim, eu conheci muitas mães em luto e que visitavam a minha casa para conhecer o método, né, como se fazia. Muitas pessoas. Então, a transcomunicação, eu gostava muito de ajudar a ensinar, né, fazer tentativas para poder orientar as pessoas que tivessem realmente interesse em praticar, porque envolve equipamentos eletrônicos, tem que ter muita paciência, persistência para conseguir algum resultado. Então, esse foi o meu grande trabalho na transcomunicação instrumental. Até aí, tudo bem.
eu contraí o Covid, né, o vírus, e devido ao agravamento da situação, eu tive que ser hospitalizada por causa da saturação. A saturação não estava melhorando, não estava melhorando. Eles achavam até que poderiam contornar isso, mas começou a piorar, 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 e acharam melhor que eu fosse subir para a UTI. Então, eu fiquei uma semana no quarto e a médica achou mais pertinente que eu subisse para a UTI, em função de não estar havendo assim, resposta Sim. satisfatória do tratamento que estavam fazendo em mim. E aí foi uma coisa que me deixou assim, muito assustada. Porque a transcomunicação instrumental na minha vida, ela veio para acalentar o fator da morte. Porque por mais que eu tivesse resultados, eu tive resultados, a morte sempre foi a sombra da minha vida. Porque foi muito trágica a morte do meu filho para mim. E nesse período, um pouquinho antes, tá, em 2016, meu pai adoeceu, ele faleceu. Ele foi antes, foi 2012, 2013, ele começou a ficar doente, com problema renal, teve que fazer hemodiálise, e a partir daí foi uma coisa atrás da outra, e ele faleceu em 2016. Em seguida, minha mãe, então foram assim, ó, esses anos todos, de 2013 até 2018, que eu me dediquei ao meu pai e à minha mãe, por causa da doença dele e depois da minha mãe. Então, ela faleceu em 2018 e ele em 2016. Então, foi um período, assim, ó, de recesso da transcomunicação, porque eu tinha que me dedicar para eles, para cuidar deles. Sim. E a morte sempre esteve muito presente para mim, né? Assim, o sentimento da morte, da perda, né? Aquele afastamento. Embora eu estivesse um pouco mais fortalecida, eu sentia muito ainda. Eis que, quando aconteceu essa notícia que eu teria que ir para a UTI, lá foi dito para mim que eu teria que ser entubada, a primeira coisa que eu pedi para eles, não me deixem morrer. Eu não estou pronta para morrer. Eu tenho coisas para fazer aqui ainda. E eu não posso morrer por causa do meu filho que eu tinha aqui. Eu sentia que seria, mais uma vez, uma etapa interrompida. Um que se foi, que eu não consegui criar, e o outro que eu ia deixar jovem ainda, muito jovem, né? E não poderia dar continuidade no acompanhamento dele. Então, assim, seria uma fase muito interrompida para mim. Então, eu pedi, fiquei muito assustada, com muito medo, e pedi, não me deixe morrer, por favor. Eis que eles fazem um procedimento antes, que eles fazem uma microcirurgia no pulso, para poder inserir ali um catéter, onde seria administradas a medicação, tá? A sedação. E o que é a sedação? É uma sedação de alto grau, porque ela te leva ao coma. Quando ela te leva ao coma, teu corpo para. Teu cérebro ele não tem condições de estar discernindo mais nada, você não sente o corpo, não sente mais nada. Não sente nada. É como se tivesse morrido. Tá? Só que não é isso. Isso não quer dizer que a pessoa que entrou em coma, que não teve EQM, entendeu? Não quer dizer que ela não seja possível também, ela depois da morte, se o dia que ela vier a morrer, ela acender, digamos, a consciência dela. O que aconteceu comigo? Assim que me sedaram, né, que eu me lembro assim um pouco, eu saltei do meu corpo. Saltei e fiquei de pé, olhando para ele. E fiquei de pé, olhando para ele, aproximadamente a 1,5 m, 2 metros da cama, onde eu estava deitada, que eu estava num bloco, deitada, e eu via os médicos conversando, coisas triviais. Ele e a enfermeira tinham 3 ali, com a roupa, né, a roupa de intensivista, né, que eles estavam dentro da UTI. O local eu vi, e vi eles carregando o meu corpo. Quando eu vi isso, é uma coisa interessantíssima,
Embora eu estivesse vendo o meu corpo, ciente que era o meu corpo, eu não tinha apego nenhum a ele. O que eu fiz? Eu falei, eu vou procurar um hospital, vou procurar ajuda. Que era um outro hospital que tinha na minha cidade, que eu pudesse procurar ajuda. Então, instantaneamente, eu fui atrás de um outro hospital. Eu precisava de ajuda. Só que o meu espírito estava precisando de ajuda. Também. O que aconteceu? Eu fui atrás desse hospital. Quando eu cheguei lá, como eu estava em outro campo, em outra, digamos, estado de consciência, em outra dimensão, quando eu cheguei na frente desse local, eu fui sugada por uma luz muito clara, muito branca. Ela não feria os meus olhos, tá? Não feria os meus olhos. Era tudo muito claro, muito branco, muito branco, muito branco. Eu fui sugada. Quando eu fui sugada, era um hospital. Só que esse hospital, chegou uma pessoa, uma mulher, uma voz muito acalentadora. Ela chegou, eu não vi o rosto dela, ela chegou perto de mim e disse, Sueli, esse é um hospital provisório, onde nós estamos atendendo as pessoas que chegam com Covid. Eu vou estar hoje aqui de plantão, eu vou cuidar de você. Pode ficar tranquila. E eu falei, que bom. E me entreguei para aquilo. Eu via que tinha uma movimentação muito grande de pessoas chegando, de pessoas atendendo, tinha muita gente. Eram bastante pessoas, via uma movimentação muito grande. E muito interessante foi quando eu estava ali, a impressão que eu tinha é que esse local era praticamente próximo do onde mora o meu cunhado. Por que eu te digo isso? Porque eu vi o gramado, me lembrou o gramado da área social ali do condomínio onde ele mora, e ela me disse que era um hospital provisório, ou seja, aquilo foi construído ali provisoriamente para poder atender. A gente não sabe no espaço, no tempo, onde é que estava situado. Mas enquanto eu estava ali, enquanto ela pediu que ia me cuidar, e eu fiquei sentada esperando para ver qual é o próximo procedimento, eu ouvi a voz dele conversando com a esposa dele dentro de casa. Meu corpo estava num lugar, e minha consciência estava em outro. A partir daí, foi que eu comecei a ter uma sucessão de episódios, onde foi tudo muito rápido, não sei te dimensionar tempo, nada disso, porque é tudo muito, vai acontecendo, né? Eu já estava deitada no local, assim, onde parecia um salão grande, né, com uma luz muito acolhedora. Lembro um altar de igreja, num ambiente muito acolhedor, a luz era muito gostosa, assim, acolhedora. Tinha vários leitos do meu lado, todos deitados, e do lado esquerdo e do lado direito. E ninguém estava entubado, nem eu estava entubado. Então, nós estávamos deitados, tipo, repousando. As pessoas estavam ali deitadas, sendo tratadas. Eis também que aí já se sucedeu uma outra cena, onde eu estava também, eu fui até uma sala, que era uma sala de nebulização. As pessoas, eu vi todas as pessoas que estavam ali, elas ficavam em círculo, nós estávamos em círculo, sentados, com aquele jalequinho do hospital, né, que quando você fica internado, você usa a roupa do hospital, né? A cor era laranja, e a gente fazia nebulização. A nebulização não era nebulização individual, como acontece aqui na Terra. Ela vinha na atmosfera, no ar. Era bem vaporosa. Quando ela vinha, a gente respirava, me dava um bem-estar tremendo, que não faz ideia. É como se eu tivesse, que eu aumentasse de tamanho. E eu via minha irmã ali. E a minha irmã eu não sabia. Ela foi hospitalizada um dia depois de eu ter sido entubada. E eu não sabia. Nem que ela tinha contraído.
a, como é que se diz, a Covid. Ela ficou no mesmo hospital que eu. Ela rezava muito para mim, né? E se passando essa situação, quando eu saí desse tratamento, eu fui para um quarto que só estava eu. E nesse quarto, eu não estava ligada a nenhum aparelho, eu também ficava deitada, tá? Em tratamento o tempo todo, em tratamento. E eu olhava no quarto, eu vi uma movimentação, olhei para baixo, assim, da cama, a cama era alta, deitada, que nem cama de hospital mesmo, né? Eu olhei para baixo, a minha cachorrinha, que faleceu no ano de 2014, ela estava ali comigo. Então, ela andava, deitava do meu lado, voltava, deitava do outro lado, e aquilo tudo não trazia estranheza para mim. Eu olhava, eu sabia que era ela, fiquei ali com ela, durante todo esse percurso que eu estou contando para vocês que estão aqui, para você, eu escutava uma música. Segura na mão de Deus. Eles só cantavam esse refrão para mim, em vozes masculinas, era um coro que cantava. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Eu não conhecia, porque isso é muito cantado em igreja. Eu só frequento igreja, embora eu tenha sido batizada, venha de família católica, mas meus pais não eram praticantes, né? Mas casaram na igreja católica, foram batizados na igreja católica, eu também fui batizado na igreja católica, estudei a vida inteira em colégio de freira, não era uma música que eu conhecia, eu só frequentava a igreja em dia de casamento, ou missa de sétimo dia, para te dizer às vezes que eu fui na igreja. E eu gostava de ir à igreja, gostava de ir quando não tinha ninguém, adorava ir lá fazer uma oração. Que não importa, né, o local onde a gente está. A oração, ela se faz, estando dentro de uma igreja, estando dentro da minha casa, não importa. Então, assim, eu não tinha um vínculo católico, entendeu? Então, essa música eu não conhecia. No entanto, que quando eu comentei isso, umas pessoas, são muito meus amigos, eram de um grupo de estudos meu, eles disseram, não, essa música, isso ali é assim, assim, assado. Aí, me passaram toda a letra, eu me emocionei quando eu li toda essa letra. Eu me emocionei de chorar. Porque eles diziam para mim segurar na mão de Deus. Só as vozes. O que eu via era a movimentação, né, perto de mim, quando eu estava rezando, pedindo que eu precisava voltar, que eu precisava voltar, que eu precisava voltar. Rezava Pai Nosso, Ave Maria, tudo muito consciente, eu preciso voltar. Só que nesse período, que eles ficavam cantando isso aí para mim, tá? Nesse processo todo, nesse quarto que eu estava, onde a minha cachorrinha estava do meu lado, abri uma tela em cima de mim, como se fosse uma tela, eu estivesse assistindo, eu estivesse num planetário, vamos dizer assim, sabe o planetário, né? Quando a gente vai assistir aquelas... Então era tudo, a tela era em cima, assim. Ficava em cima, eu deitada e eu via. As orações que chegavam para mim, elas se transformavam todas em flores. E elas se transformavam, era como se fosse assim, sendo desenhadas as orações. Sim. Mas desenhado em forma de flores. É a coisa mais linda que eu já vi. Eu me lembro que eu sorria e olhava e ficava observando aquilo com uma sensação que eu não tenho como definir para vocês. É difícil. Até a cor. As cores, eu sei que as cores tinha o fúcsia, tinha o roxo, tinha o vermelho, tinha o cor-de-rosa. Tinha inúmeras cores ali que fica difícil de explicar. É outra vibração. Então, aí era assim, como se fosse uma tela enorme, apareciam as flores, aí eu olhei para o lado, mais do lado das flores onde apareciam, aí eu comecei a ver as pessoas. Quem apareceu ali foi minha mãe falecida, meu pai falecido, o meu sogro falecido, meu filho falecido. Meu filho já tinha idade mais avançada, ele faleceu aqui com 2 anos de idade, mas ele apareceu bem mais moço, né, assim, um jovem
adulto, sorridente, totalmente reconhecível, porque você reconhece porque você sente tudo aquilo. É uma coisa muito interessante. A gente sente com o corpo todo. Eu sentia, eu vi meu corpo, mas ele era de uma matéria diferente. Ele tinha, assim, como se fosse, eu via minhas pernas. Ele era sutil, tá? Eu vi os transcomunicadores, 4 deles apareceram para mim, sendo que um deles sorriu muito para mim, o outro me mostrou equipamentos. Não consegui definir bem os equipamentos, mas eram muitas antenas que tinham ali comigo. Antenas. O meu pai falava comigo, mas você não escutava a voz, você sentia o que ele estava dizendo. Então ele falava, ele não estava gostando. Ele estava muito contrariado que eu estava ali. Tipo assim, aqui não é o teu lugar. Eu fiquei observando aquilo, só observando. E depois, eu passando essa fase, não, essa situação, eu voltava para as flores, porque as flores continuavam vindo, se apresentando, né, com cores variadas, desenhos lindos, formavam as pétalas, as pessoas que oraram por mim, que elas encomendaram orações para mim no grupo das carmelitas, né, gente que é mais religiosa, da religião católica, outros da linha mais budista. Eu tenho vários amigos, né, e cada um foi na sua linha orando. Então, eu recebi muita oração. E eu recebi todas elas. E elas curam. Porque o médico disse, eu fiquei sabendo depois, que a médica falou comigo, que eles era muito comentado o meu caso lá dentro, do milagre. Ela falou para mim. Passado isso, eu olhei para a tela, eu vi a Via Láctea. A Via Láctea é a poeira cósmica, aquela cor linda. Vocês imaginam a Via Láctea, onde o universo é todo preto, tem aquela poeira cósmica com aqueles pontos brilhantes, e o silêncio é absurdo. Então, quando eu vi aquilo, eu comecei a rir. A coisa mais linda, quando eu vi aqui, se apresentou na tela. E quando isso aconteceu, eu me expandi. Eu adentrei naquele universo e vivenciei aquilo, que ali era Deus. Que aquilo ali tudo fazia parte de mim e eu fazia parte daquilo ali. É o único jeito que eu tenho de falar para vocês meu sentimento, que não tem palavras para descrever. Não tem palavras, realmente. Eu não tenho palavras para descrever a sensação. Só dizendo que aquilo ali é o Deus, foi o Deus, que é o todo, tá? E aquilo está dentro da gente e a gente está dentro daquilo. E aconteceu um episódio interessante, que me chamou a atenção no final, porque quando eu voltei, saí do coma, que você volta para o corpo, que você sabe onde você está, né? Quer dizer, a gente sabe, no momento algum, eu sabia o tempo todo onde eu estava. Quando eu estava lá, o que eu estava fazendo, o que eu estava rezando, por que eu estava rezando, e quando eu estava aqui, tá? No corpo físico. Mas eu estava nessa sala, mas tinha uma TV, mas essa TV era diferente, ela era assim, ó. Ela era retangular, comprida, assim. E tinha como se fossem umas persianas brancas do lado, assim, como se fosse persiana, uma coisa ultra moderna. E foi nesse local onde eu escutei uma mulher chegar atrás de mim, não era médica, eu senti que era uma enfermeira. Ela disse, Sueli, você quer tirar o tubo? E eu falei, eu quero. Eu falei, eu quero. Ela disse, eu vou falar com o médico. Aí tu perde a noção de tempo. Ela falou novamente, nós vamos tirar o teu tubo, mas você vai ser a responsável.
por isso. Eu falei, tudo bem. E nisso eu senti a presença, como eu senti quase o tempo todo, a presença de um homem jovem do meu lado. Eu não vi esse homem, tá? Aí foi quando eu virei minha cabeça, quando ela falou isso aí, foi minha grande dúvida se aquilo já estava, né, saindo da sedação, ou eu estava ainda nesse outro campo. Aí que eu virei a cabeça, olhei para o lado, porque eu senti a presença desse homem, quando eu virei a cabeça, para o lado esquerdo, eu vi ele, o corpo dele, né, ele era magro, ele estava com uma camisa, né, uma camisa assim, um tom azulado muito clarinho. E ele estava deitado ali, eu não vi o rosto dele, e eu senti que era um protetor meu. Protetor, uma coisa muito forte. Quando eu virei a cabeça, eu não tinha tubo nenhum, não estava com nada, nenhum equipamento perto de mim, nada. Estava livre ali. Então, isso aí eu comecei a pensar, porque a única pessoa que me viu entubada não foi meu marido. Meu marido, emocionalmente, ele estava muito abalado, então meu filho poupou ele de lá me ver naquele estado, que ele se choca, né? Ele não consegue lidar com isso. Então, ele não me viu nesse estado. Quem ia me visitar era meu filho, e pelo fato de eu estar com o vírus, né, a gente fica isolado, né? Então, assim, ó, ele podia me ver só através do vidro ali, do box, eu estava sozinha no box, os box na UTI são individuais, né? Eu estava entubada ali no box, tudo direitinho, e ele foi lá, ele me via, 2 minutos ele podia ver, terças e quintas. Um dia sim, outro dia não. Um dia sim, outro dia não. Rapidinho. E eu perguntava muito para ele como é que era a sala, como é que estava, se tinha TV ligada. Não tinha. Se tinha aquela persiana assim assada, não tinha. Se tinha uma televisão assim assada, não tinha, mãe. Não tinha nada disso. Porque nessa televisão que tinha, quando ela perguntou para mim se eu queria tirar o tubo, estava passando uma história de superação ali. Estava sendo contado para mim uma história de superação, de família. De história de superação. De um jovem casal e de uma família. O marido estava se separando da mulher e estava orientando o filho, né, que ia se casar. Olha que eu não me lembro os detalhes, mas estavam falando sobre a superação familiar. E, passado isso, quando eu realmente despertei do coma, eu estava numa cama, nesse box, totalmente contida, que a gente fica amarrada. A contenção faz parte do processo, do protocolo, porque você pode puxar alguma coisa, tirar algum acesso, pode cair, porque eu fiquei 9 dias, no 9º dia é que eu fui extubada. Eles me pronaram durante esse processo, ou seja, quando eles te viram de barriga para baixo, foi aí que começou. Eu tive 24 horas que saberiam se eu ia sobreviver ou não. Eram 24 horas decisivas para mim. Foi aí que o meu filho me contou depois. E eu comecei a responder quando me pronaram. A partir daí, quando eu acordei, tu tá naquela situação que tu sente o peso do corpo, o desconforto do corpo, as dores do corpo, as limitações do corpo. Foi um processo. Eu fiquei muito feliz de ter voltado, mas muito feliz. Mas eu tinha sonda por tudo quanto é orifício. Eu fiquei mais de 20 dias sem poder tomar água, porque a alimentação é via sonda, né? A água, era tudo via sonda. Tá? Toda a tua nutrição era via sonda. E medicação, muita medicação, né? Que eu tive que tomar em termos assim, de antibióticos, corticoides, né? Que te dão, que você segue fazendo isso.
Então, assim, o que acontece no coma depois? É um sofrimento, não é uma coisa fácil. O pós é muito difícil a recuperação, tive que fazer muita fisioterapia. Fiquei 30 dias no hospital, sendo que 9 entubada. E segui, quando eu vim para casa, foi eu que decidi vir para casa, quase uma semana antes deles quererem realmente me liberar. Por quê? Porque ali eu sentia, foi na crise aqui do Rio Grande do Sul, onde estava morrendo muita gente. Eu perdi amigos, perdi conhecidos. Então, eu preferi sair do hospital, já que eu tinha saído, já estava curada do Covid, não estava mais transmitindo, tinha ido para outra ala, eu falei, meu Deus. Primeiro, eu estava com medo de estar ali dentro do hospital, né, já que eu estava curada. E segundo, a gente vê, assim, via as pessoas que estavam falecendo. Você acaba vendo alguma coisa ou outra, né? Porque eu queria voltar e eu precisava voltar. Então, eu me esforcei demais com a fisioterapia para poder voltar a andar. Eu não tinha força para pegar numa pinça. Você perde o tônus muscular, porque a medicação faz isso. Você perde a massa muscular toda. Então, eu não tinha força, eu não sabia mais andar. Você aprende a engolir de novo. E para mim voltar a comer, tu tem que fazer exercício, fisioterapia, fonoaudiologia, é uma série de coisas que é como se ficasse neném. Você usa fralda, você anda de andador depois, até a coisa indo devagarinho. Tive que aprender a caminhar. Olha só que coisa louca. O corpo da gente para. É a EQM que me deu força. A EQM, daquela coisa linda que eu passei. Então, assim, o que aconteceu com a EQM? Se fosse me perguntar, a EQM me fortaleceu, me deu a certeza absoluta de que existe a vida depois da morte, não tenho dúvidas em relação a isso.